Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de muita alegria poder estar aqui hoje cultuando a Deus junto com os demais irmãos, revendo alguns amigos. Trago saudação do meu pastor Antônio. Amém? Muito feliz por esse convite. Deus seja louvado pela sua vida, da sua família. Pedro, muito obrigado. Quero agradecer os irmãos que me acompanham, os dois Guilherme, sua esposa Cauane, Kaique, muito obrigado. Meus irmãos, abram vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Hoje vivemos numa maratona, cheguei um pouco atrasado, peço desculpa aos irmãos. Estive hoje na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tive um compromisso. Cheguei em casa, já era 6:50 da noite, falei, meu Deus. Já cheguei, só deu tempo de tomar um banho, se trocar e viemos correndo para cá. Mas bendito seja o Senhor, porque até aqui nos tem ajudado, amém? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 28, no seu versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluias. Uma palavra que os irmãos têm colocado como tema dessa campanha, e o Senhor, Ele tem nos confrontado nessa mensagem, nesse contexto, porque, pode se assentar, meus queridos irmãos, amém? Vai falar de tudo aquilo que é bênção. Se você observar o contexto deste capítulo, vai falar de tudo que é bênção. Bendito serás, mas também vai falar daquilo que é maldição. Maldição porque o povo vivia também em uma desobediência. O povo vivia numa ingratidão. E é importante nós observar desde o início da Bíblia, os 5 livros da Bíblia, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados como os Pentateucos, aonde se encontra Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os judeus têm de costume em dizer que aquela é a Bíblia deles. Eles levam isso como seus maiores ensinamentos, a sua doutrina de se viver dentro dos livros dos Pentateucos, os livros que são chamados aos judeus de Torá, que tem ali cerca de 613 mandamentos que ensinam como devem ou não agir, seja nas relações sociais, familiares e religiosas. É ali o guia qual os judeus têm desde a antiguidade até hoje. O livro de Gênesis, que significa começo, ou seja, início, vai falar desde a criação do mundo, das escolhas do homem, assim como todos conhecem que Adão, ele fez as suas escolhas, e assim como todas as escolhas têm consequência, porque tudo aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. E quem sabe o que planta nunca vai temer a colheita. A vida são feitas de escolhas, e as escolhas vai definir qual é o meu e qual é o seu destino. Você sabe, ele prova da fruta, a qual Deus disse que não era para tocar naquela árvore. Deus tira agora o homem e a mulher do jardim do Éden, mas não tira eles do seu coração.
Deus faz uma aliança com Noé, e sucessivamente Deus vem fazendo alianças com o ser humano. Abraão faz uma promessa a Abraão, e toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E Abraão também ali fez as suas escolhas diante desse tempo. Deus disse para ele: saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra qual eu te mostrarei. Só que Abraão, ele quer fazer do seu jeito. Ele vai levar consigo seu sobrinho. E muitas das vezes nós queremos viver algo novo, mas queremos trazer também conosco coisas do passado. E o passado nos aprisiona no passado. Infelizmente, o excesso de passado te aprisiona lá. Só que o interessante é dizer que Deus faz um reboliço ali, as coisas se endireitam, o tempo passa e Deus cumpre a promessa, porque o tempo ele revela caráter, o tempo ele revela quem é e quem não é, o tempo vai revelar quem entra e quem sai da sua vida. Independente de uma escolha ruim de Abraão, o tempo mostrou que levar consigo o seu sobrinho Ló não era a melhor escolha. Então ele teve que abrir mão, e muitas das vezes é assim conosco. Temos que abrir mão de certas amizades, certos lugares, certos costumes, por mais que nos doa, mas a renúncia é algo que mais nos aproxima de Deus. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José, e a história de José, todos nós conhecemos o processo ao qual José passa, as marcas que José vai trazer consigo. Deus fez também a ele uma promessa através de um sonho, e isso custou praticamente quase a tua vida. Foi vendido, foi jogado numa cisterna, foi aprisionado, foi julgado sem dever nada, e ele trouxe consigo algumas marcas. E eu quero dizer já uma palavra ao seu coração nesta noite: não existe processo sem marcas. Talvez você chegou aqui com algumas marcas que só você e Deus está enxergando, mas saiba de uma coisa: talvez essas marcas vai servir de cura para mais alguém. Não desista no meio do processo, não, insista, persista, porque foi assim que José fez, quando ele se encontra com os seus irmãos no final do processo, quando ele é governador, ele vai mostrar suas marcas, mas aquele que ele deveria julgar, talvez matar, ele alimentou quem te invejou. Olha só que interessante, irmãos, ele alimentou quem mais te invejou. É porque tudo aquilo que Deus tem para mim e para você nunca vai ser para a nossa glória. O irmão testemunhou aqui, é para a glória de Deus. Porque nós entendemos, irmãos, que se nós quer desfrutar de algo que é da parte de Deus, das bênçãos do Senhor, Deus nunca vai dar algo para nós se vangloriarmos. Deus nunca vai exaltar aquele que é humilhado, mas sim aquele que se humilha. É a palavra do Senhor que diz isso. E José nos dá uma grande lição. É interessante observar que, através de José, ele trouxe toda a sua família até a terra do Egito, aproximadas 70 pessoas. E agora a Bíblia diz que no livro de Gênesis vai começar a aumentar aquela população do povo de Israel, e o povo começa a ser escravo, porque o faraó daquela época se preocupou que se tivesse uma rebelião aqueles povos, então governaria sobre eles, se rebelaria contra eles. O povo está sendo escravo, oprimido, mas o povo sabe de uma coisa, que se tem algo que chama a atenção de Deus, é um clamor de um verdadeiro adorador. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim que eu responderei-te-ei, e anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Segunda Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor Deus ouvirá do céu, perdoará os seus pecados, e sarará suas feridas.
O povo clama, Deus vai levantar agora um libertador, chamado pelo nome de Moisés. E nós vamos agora entrar no livro de Êxodo, que significa saída. A saída do povo do Egito. Porque Deus vai levantar agora Moisés. Moisés vai crescer dentro do palácio. Só que é interessante observar que no palácio é lugar de autoridade. O palácio ele te ensina a governar. Só que o que Deus tinha com Moisés não era no palácio, e sim no deserto. É porque o palácio te ensina a ter autoridade. O palácio te ensina a governar. Mas o deserto te ensina a ser servo. Calabaçúbia. Talvez você esteja passando por um deserto. Mas nós não devemos adorar e buscar a Deus só nos momentos bons, nos momentos de felicidade. É no deserto onde Deus vai nos mostrar as maiores experiências. Porque no deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai. No deserto é onde você entra menino e sai homem. É onde você entra incapacitado, mas sai capacitado. Porque jamais Deus vai escolher pessoas capacitadas, e sim vai capacitar os seus escolhidos. Só que o interessante é que Deus jamais coloca o seu projeto na mão de qualquer um. E eu não estou falando que você é alguém extraordinário, não, não, não. Nós somos pessoas comuns, mas nós não somos qualquer um. Somos privilegiados de carregar a marca da promessa do Senhor em nossas vidas. Poderia ser qualquer outro, irmão, mas olha que privilégio, Deus te escolheu. Olha só que privilégio, Deus nos escolheu para ir pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes eu digo, não é sobre palavras, porque a maior demonstração de Deus, ou seja, de Jesus Cristo, sobre a vida de alguém, não é sobre as suas palavras, mas sim sobre as suas atitudes. Nós podemos observar isso em Jesus Cristo. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele diz, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer? Abra mão daquilo que te afasta de mim, mas assuma as suas responsabilidades. Porque existe uma grande missão ao servir Jesus Cristo. Muitas das vezes nós levantamos as nossas mãos, choramos porque aceitamos Jesus, mas é aí que vai começar o grande desafio de um cristão. É aí que nós vamos entender quem é nossos amigos de verdade. É aí que nós vamos entender quem quer o nosso bem, porque as pessoas muitas das vezes querem te ver bem, só que nunca melhor do que elas. Mas nós devemos entender, olha o que Moisés passou. Nós vamos observar que no livro de Êxodo, o povo vai peregrinar no deserto. No livro de Êxodo, Deus vai dar agora os 10 mandamentos a Moisés. E nós vamos entrar agora no livro de Levíticos, aonde o livro aos levitas, que se refere à casa de Arão, que tinha uma linhagem sacerdotal, que tinha ali agora que viver também uma grande experiência, que era cuidar da casa do Senhor. E é fácil cuidar da casa do Senhor? Não é. Mas existe um propósito em tudo isso. Porque quanto mais você cuida daquilo que é do Senhor, Ele cuida daquilo que é teu. Quanto mais você se indispõe, pode ter certeza, Deus está enviando anjos na sua casa. É porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nem sempre estamos buscando por nós, mas é por alguém. Enquanto você ora, você chora, você adora, Deus está enviando alguém na sua casa. Como assim, pregador? Lembra de Ana? Ana estava ali no templo, chorando amargamente, mas não tinha palavra, só sussurrava. Eli diz que ela estava embriagada, e ela pedia por um filho. Mas enquanto Ana pedia por um filho, clamava por um filho, Israel clamava por um libertador.
Israel clamava por um juiz, por uma pessoa que se posicionasse. Você pode ser resposta da oração de muita gente. Saiba disso, coloque isso no seu coração. Você é resposta da oração de muita gente. Nós vamos observar, irmãos, que eles tinham uma grande responsabilidade, a casa de Arão. Porque não era fácil, 40 anos peregrinando no deserto. Eles eram responsáveis de construir o templo, o tabernáculo. Se Deus mandasse ir para um lado, eles tinham que desmontar, e era eles o responsável. E não é fácil cuidar daquilo que é do Senhor, irmão. Porque ministério não é para quem quer ter nome. Ministério é para quem quer pagar preço. E pagar preço muitas das vezes dói. Pagar preço muitas das vezes dói. Você levantar nas madrugadas, você ir ao vale, você jejuar. Você muitas das vezes está precisando de um abraço, e você tem que abraçar. Você está precisando de uma palavra, mas é porque Deus te chamou para dar a palavra. Você precisando de uma ajuda, mas você tem que ajudar. Esse é o preço de uma chamada, irmãos. Muitas das vezes você ferido por dentro, mas tendo que levantar todo dia, e assim como diz o Cláudio, eu levo comigo essa palavra, e vencer todos os dias aquela pessoa do espelho, estando você bem ou mal. E é fácil? Não é fácil, irmãos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão com crise de ansiedade, crise de identidade, depressão, crise do pânico. E muitas das vezes a sua luta, a sua guerra maior não é com o próximo, é consigo mesmo. Se você observar o livro de Juízes, ele vai ressaltar sobre isso. O povo estava dentro da terra prometida, mas estava sendo refém dos seus próprios desejos, sentimentos e emoções, das suas escolhas. Você vai ver o livro de Juízes por diversas vezes dizendo: e o povo de Israel tornou a fazer mal aos olhos do Senhor. Por diversas vezes, morria um juiz, Deus levantava outro, morria outro, Deus levantava outro, porque o povo se corrompia com a idolatria. O povo era muito ingrato, e é isso que nós vamos aprender na palavra de hoje. O livro de Números vai dizer sobre o período de 38 anos que eles estavam ali já vivendo naquele deserto. A expressão de Números vem do grego como abandonados. No livro de Números você vai ver que o povo estava ali se sentindo abandonados. O povo estava murmurando muito. O povo estava muito desobediente. E aí é onde Deus vai começar a tratar. Porque o processo, ou seja, o deserto, você tem dia e hora para entrar, mas não tem dia e hora para sair. Porque nem sempre é Deus que nos coloca no deserto, nós mesmos entramos no deserto, pelas nossas próprias escolhas. E era isso que Deus está nos ensinando. O povo já era para ter saído daquele deserto há muito tempo. O povo tinha fome, Deus mandava o maná. O povo tinha sede, saía água da rocha. O povo tinha frio, coluna de fogo. O povo tinha calor, uma nuvem de glória resplandecia sobre eles. O povo não precisava nem de roupa, a Bíblia diz que a roupa crescia no seu corpo. Olha só, meus irmãos, e muitas das vezes nós somos ingratos, muitas das vezes nós não reconhecemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós vamos observar que o livro de Números vai dizer sobre tudo isso, porque Deus condena aquela geração, porque o povo estava muito incrédulo, o povo levantou um bezerro de ouro, o povo se rebelou contra Deus. Chegou uma hora que Deus disse: basta, porque Ele é amor, mas também é justiça. Ele disse: não passa dessa geração, que vai entrar é a próxima geração. Isso é muito forte, irmãos. Nós vamos entrar no livro de Deuteronômio, a qual nós acabamos de ler, e aqui começa um grande discurso que Moisés fez àquele povo antes de morrer. Ele fez toda uma retrospectiva de tudo aquilo que o povo tinha passado.
Moisés estava lembrando o povo tudo aquilo que Deus tinha feito. E é interessante observar, irmãos, que quanto mais Deus fazia, mais o povo reclamava. Nós vivemos em uma geração tão ingrata, irmãos. Acabamos de passar por uma grande pandemia. Quanto tempo nós se ouve falar de crise, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se eu confrontar você dentro da palavra, irmão, você e perguntar o que te falta hoje, o que nos falta hoje? Se você vê Davi ele peca, e olha que ele era chamado segundo o coração de Deus, mas quando ele reconhece os seus erros, seu pecado, ele diz: Senhor, pode tirar a coroa, pode tirar o reinado, pode tirar o trono, pode tirar toda essa riqueza, só não tire de mim o teu Santo Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que quando ele tenta, ele não consegue, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, muitas das vezes eu acabo cometendo. E quando ele vê que as aflições que ele sofria, o preço que ele estava sendo preciso pagar, por conta do seu ministério, por conta da sua chamada, quando ele pensava em reclamar, ele percebia que falava assim: Deus, isso para mim é o suficiente. Por quê? Ele ouviu de Deus falando: a minha graça ela te basta. O Senhor diz nesta noite: a minha graça ela te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Como, irmãos? Determinando em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência. Você lembra quando Davi foi enfrentar aquele gigante? Não era responsabilidade dele derrotar aquele gigante. Seus irmãos eram mais fortes, seus irmãos eram soldados valentes, mas ele tinha uma grande missão, que se tornou para ele um grande desafio. Desse desafio veio uma grande oportunidade. Por quê? A missão era levar o café aos seus irmãos. Ele chega lá e diante dessa missão ele vê um desafio, porque ele vê aquele gigante afrontando o povo de Israel. E diante desse desafio, uma grande oportunidade de ser reconhecido diante dos homens. Mas para ele ser reconhecido diante dos homens, antes precisou ser reconhecido diante de Deus. Como? No anonimato. Porque duvidaram de Davi, acharam que ele era louco de enfrentar aquele gigante, mas ele disse: não, enquanto ninguém estava vendo, eu estava no pasto, derrotando o urso, derrotando o leão. Então quem que esse gigante incircunciso acha que é? Para desafiar o Deus de Israel. Olha só, tentaram colocar a armadura, agora do rei Saul em Davi, e era a armadura mais importante daquela época, era a armadura do rei, não era qualquer armadura. Imagine só que Davi, na sua estatura pequena, ele coloca aquela armadura, e nós entendemos que ele não conseguia se mexer, aquela armadura era pesada. E o que eu aprendo com tudo isso? Ele tira aquela armadura e fala: eu não preciso disso. Ele vai com uma pedrinha, com uma funda, mas o principal, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. Por quê, irmão? Porque o que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. E muitas das vezes as pessoas querem trazer para si mesmo alguns costumes do mundo, ou o seu passado, para afrontar alguém, para amedrontar alguém, quer trazer as suas experiências mundanas. Não, as maiores experiências vividas com Deus é o suficiente para nós não só permanecer, mas para avançar na caminhada com Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E nós vamos reclamar do quê? Nós vamos ser uma geração que agradece, ou uma geração que só vive reclamando? O Senhor disse, através de Abraão, toda a sua geração seria bem sucedida, toda a sua geração seria abençoada. E é isso que nós vivemos nos dias atuais.
sendo abençoados. Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando a Deus por aquilo que Ele tem a oferecer, e não por aquilo que Ele é. Como? A própria palavra do Senhor nos dá uma grande ilustração, e eu amo falar sobre isso. A Bíblia diz que havia 10 leprosos, e diante de uma grande situação, Jesus Cristo passava por a redondeza daquele vilarejo, aonde os leprosos eles tinham que estar isolados. E quando eles avistam Jesus Cristo, ele diz: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles eram leprosos e precisavam ser curados. Jesus diz: vá e mostre aos sacerdotes. Eles nem precisaram se chegar até Jesus, e nem precisaram chegar até o sacerdote para ver que estavam curados. A Bíblia diz que no meio do caminho, eles percebem que foram curados. Só que 9 seguem a sua caminhada para se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote, ele vivia também em uma situação de médico, é ele que dava ali uma liberação para que aqueles leprosos pudessem voltar às suas aldeias, voltar ao seu povoado. Só que a Bíblia diz que enquanto 9 está indo até o sacerdote, um voltou para agradecer. E eu demonstro para você aqui em poucas palavras, 2 tipos de fé. Embora a Bíblia diz que existe uma só fé, um só Senhor, existe uma fé que cura e uma fé que salva. Como? Os 10 tiveram uma fé que pudesse trazer eles a cura. Acreditaram que Jesus podia o curar. Mas quando um volta para agradecer, Jesus olha e diz: mas não foram 9 curados, não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer. Jesus olha agora para aquele ex-leproso e diz: vá, porque a tua fé te salvou. 10 tiveram fé para ser curados, mas a fé de um fez com que ele fosse salvo. Muitas pessoas hoje em dia querem o milagre, mas não quer o dono do milagre. Muitas pessoas hoje em dia querem a cura, mas não quer o dono da cura. Muitas pessoas hoje querem a bênção, virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Somente um voltou para agradecer. Nós não podemos buscar a Deus somente por aquilo que Ele tem a nos oferecer, mas sim por aquilo que Ele é. Se Deus fazer, Ele é Deus; se não fazer, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu abrir a boca para reclamar, irmãos, eu sou um homem mais miserável da face da terra. Por quê? Foram tantos livramentos que o Senhor tem dado. Sou um jovem improvável de hoje estar aqui. Eu nasci em um berço a qual não era evangélico. A minha avó era envolvida no tráfico. A minha mãe era envolvida no tráfico. O meu pai usuário de drogas. A minha mãe, aos meus 5 anos de idade, ela ficou mais de 2 anos presa. Teve a minha irmã do meio dentro da cadeia. Eu vivi numa família totalmente desestruturada, desestabilizada. Dos 4 irmãos da minha mãe, um morreu e 3 tirou mais de 15 anos de cadeia. E talvez ao olhar para os filhos, para os netos, eu seria só mais um nessa geração. Eu seria só mais um número. Minha mãe sai da cadeia, se converte, cria eu e minhas irmãs na igreja. Dos meus 9 anos, 10 anos, eu cresço dentro da igreja. Quando eu completo meus 12 anos, 13 anos, eu quero ir para o mundo, porque como todo jovem, ele quer conhecer o mundo. Ele quer viver as experiências do mundo. Eu fui para o mundo, passei 5 anos cantando funk em diversos lugares. Passei por lugares aonde verdadeiramente vale da sombra da morte. Todo tipo de droga que você pensar, todo tipo de amizade boa e ruim. Hoje eu trago marcas no meu corpo. Infelizmente, ficha criminal, infelizmente, disparo de arma de fogo no meu corpo. Marcas.
mas eu faço que com dessas marcas, ela venha servir de cura para outra alguém. E não é sobre a pregação, irmãos, para falar que eu tenho uma boa oratória, que eu sou cristão. Não, é sobre o meu testemunho, é sobre o seu testemunho. Pregue a todo momento, a Bíblia fala mais, se possível, diga algumas palavras, porque a maior pregação não é somente as palavras, é o nosso comportamento. Por quê? O cristão, ele lê a Bíblia, irmãos, mas o mundo, olhe para quem está do seu lado e fala assim: lê a sua vida. Isso é forte. O cristão lê a Bíblia, mas o mundo lê a minha e a sua vida. Então, irmãos, eu passei por diversos livramentos a qual o Senhor me deu. Coloquei a minha família em risco muitas vezes. E um dia, numa grande experiência que eu tive, sou nascido e criado em Santa Bárbara do Oeste, perdi muitos amigos no crime, muitos foram presos. Nós decidimos mudar para a cidade de Pereiras e começar uma nova vida. Eu chego na cidade de Pereiras, no meu caminhão de mudança, uma grande porção de entorpecente, trazendo o excesso de passado, tudo aquilo que estava dando errado, para viver algo novo. Como que vai dar certo? Chego na cidade de Pereiras, sou barbeiro há 12 anos, e ali o meu nome começou a explanar em tudo que é lugar, e por diversas vezes também Deus me dando livramento. Vivi quase 2 anos ali, só que chegou um dia que o Senhor falou assim: não é por força e nem por violência, mas é a última chance que eu te dou. Não tinha mais chance, não tinha mais oportunidade, mas eu clamei ao Senhor. Eu fiz como 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu cheguei para minha esposa e disse: a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo, não faço nada mais de errado, e nós vamos para a igreja. Porque o Senhor tinha me dado um grande livramento. Abri mão, irmãos, de tudo aquilo que me escravizava, tudo aquilo que me aprisionava, porque nós só vamos viver uma liberdade verdadeira, irmãos, se nós viver de acordo com o nosso propósito. Qual que é o seu propósito? Nós somos abençoados, irmãos, não para a bênção chegar e parar em nós. Nós somos abençoados para abençoar mais alguém. Então, quem tem propósito sabe aonde quer chegar. Meus amigos sabem, meus irmãos sabem. Eu me sinto mais à vontade sendo sincero, e Deus que me perdoe, Ele sabe da minha sinceridade. Não é aqui em cima da tribuna, é no tete a tete, talvez é nas redes sociais, é cortando o cabelo, é quando os irmãos da igreja não estão me vendo, porque talvez aqui é fácil ver quem é o que louva, o que prega, o que é o obreiro, porque está de terno, de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, é fácil. Mas e lá fora? Falho todo dia, peco todo dia, mas não é sobre o quanto eu peco, o quanto eu erro, mas o quanto eu estou disposto a se arrepender, porque o arrependimento, ele é o ponto de partida para a minha e para a sua salvação. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, não prosperarão, mas aquele que confessa e as deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Virão sobre ti todas as bênçãos, e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás da bênção, irmãos, elas vão correr atrás de você. Aceitei Jesus, para a graça e misericórdia do Senhor, cheguei ali como servo, irmãos, porque aquele que não serve para servir, não serve para mais nada. Com a graça e misericórdia do Senhor, com os apoios dos irmãos Cláudio, William, fui para o diaconato, completei os 3 anos da teologia, líder da Jubrac, com a graça e misericórdia do Senhor, vice-líder regional. Mas de mim eu não tenho nada, irmãos, é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. Dá para contar no dedo quantas igrejas eu já contei o meu testemunho, irmãos. Mas é para você ver
Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. E não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Mas talvez o que eu estou falando aqui não sirva nem para você, mas você tem um filho em casa, você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem alguém a qual você não pode desistir, porque ainda há esperança, irmãos. Aonde tem fé há esperança. Se coloque-se de pé nesse momento. Olha quantas bênçãos o Senhor